Oi, Ana, só um minutinho. Só colocar o título aqui e já te boto pra dentro. Ops. Fixar. Tchan, tchan, tchan. Tcharam! Oi, E aí, buenas noites. Brasil? Buenas noches. Seja muito bem-vinda nos 45 do segundo tempo de 2022, não, é Brasil? E então, Vamos que vamos? vamos nessa. Hoje a gente então termina, né? Provavelmente, Sim, terminamos. Observações do filme Terra dos Sonhos. Isso. Então, hoje a gente começa pelo sexto sonho. Tá, E aí ela está refazendo a trajetória dos sonhos anteriores. Ela vai pegar o elevador e tem um bebê dentro. E aí o nome dele, ou ele se apresenta como Infância Perdida, lembra disso? fantástico. E aí eu fiquei me perguntando, será que a idade que ela tinha quando a mãe morreu, ou do pai ou do tio? Eu fiquei muito viajando na ideia de ela estar com no sonho de alguém, né? Eu fiquei nessa ideia alegórica do filme, dela estar habitando Ok. de alguém. Mas agora que você trouxe isso, eu achei fantástico, inclusive a forma como eles trazem, né, esse arquétipo da criança, como a infância Uhum. perdida, que é um Sim. bebê com voz de adulto. Ai, sim, Ana, bem lembrado. Isso para mim me chamou muita atenção, né? Bem forte isso, porque é isso mesmo, né? A infância atrás fica viva porque ela ficou perdida, então ela está viva, Uhum. ela que comanda, né? Isso Nossa, me chamou muito. genial. Sim, E sim, total. achei que faz uma conexão bem interessante de ser a idade possível, a idade dela, né? Ou do tio. Foi isso que você falou, né? Isso é, porque como o Uhum. tio, ali, quando ele tá em flip no sonho, ele dá essa jogada, né? Agora eu não lembro mais se foi o Felipe ou foi o Flip que falou. Ah, a gente ficava naquelas aventuras porque ele deixa no ar assim, como se a vida deles fosse difícil, né? Isso. É, e a gente supõe que não tinha dúvida de cuidar. É, isso, Eu fiquei isso. também, porque tem um momento que ele disse que seu pai me deixou sozinho. Eu fiquei sozinho. Boa, Essa boa. abandono, É, que um pouco sim. na própria saga da Nemo, o Nemo, né? A pronúncia se repete, né? É. Ela sofre um abandono de mãe, porque a mãe morre, e depois o abandono de pai, né? Sim, e se a gente for pensar aí e dar mais uma viajada, ainda tem essa história da teoria sistêmica, que em geral os abandonos acontecem exatamente na mesma idade, né? Quando você faz a linha da árvore genealógica, Nossa, aquele pai foi abandonado, aquele pai ou mãe que abandonou foi abandonado naquela idade, né? isso vai se E, repetindo. tá. Aí é nesse sonho que ela liberta o tio, e aí eu fico me perguntando, ela liberta o aspecto masculino dela que estava preso no passado? Pausa para reflexão. Pois é, porque assim, nesse momento, já tá acontecendo, tá no auge do sonho lúcido, né? Uhum. No auge, e tá no auge do processo do tio também, Uhum. Sim. né? E a essas alturas, a gente, aqui, dessa live, meio que já entendeu que ela tá sonhando pelo tio, né? Aham.
Então tem assim um aspecto que eu fico pensando, é engraçado, eu não fiz conexão com o masculino dela. Eu só fiz conexão com, com aquela imagem, né, do Flip se esvaindo em borboletas, assim. Eu só fiquei com aquela imagem, sabe? Como se ela Sim, tivesse sonhando por ele mesmo, sim, né? sim, Ele nessa integração. sim. Eu também trago essa provocação, Ana, pensando um pouco sobre essa história da ressonância, né? Uhum. Então, por exemplo, se a gente for pensar em processos obsessivos, auto-obsessivos, né, de algumas linhas de pensamento, o que em geral se diz? Ah, uma coisa me atinge, eu me sinto atingida por algo que tem uma portinha em mim aberta, né? E eu fico pensando se, né, nessa construção que a gente está fazendo, da possibilidade dela estar sonhando para ele, se isso também não encontra nela Mas algo para, né? entendi, entendi. Então você está pensando aqui que poderia ser a libertação ou a integração do masculino? Fala aí de novo. Ah, boa. Eu escrevi liberta, mas agora quando você traz a integração, eu fico aqui com uma desconfiança que é inclusive um preparo dela para a vida adulta. Eu Sim. acho que é um sonho preparatório de processo, porque em tese uma criança, para mim, pelo menos na experiência de tradução de sonhos, não faz muito sentido esse ânimo ser um adulto, né? Hum. E aí eu acho que tem um recurso do inconsciente que é tem um sonho aí para esse tio, Uhum. mas tem uma possibilidade de cura para essa linha masculina como um todo, né? E como que isso vai sendo trabalhado na psique dela para ela crescer uma adulta onde ela possa também ter uma reconstrução, uma reorganização dos arquétipos, né, feminino e masculino. Nossa, é isso que você está trazendo, é bem interessante. É. E eu gosto de libertação, sabia? Agora aqui, Que pensando. legal. Por quê? Porque eu fico aqui imaginando que quando a mãe dela morre, né? Ela fica com o pai. Então, Sim. fica ali, ela tem jeito, ela vai concentrar expectativas, convivência, etc., tudo no pai. Quando o pai morre, eu acho que vem junto com essa morte muito medo Uhum. e ela é muito responsável, não sei se é responsável a palavra, Aham. talvez ela tenha desenvolvido uma maturidade acima do que ela fosse capaz se não tivesse havido tantas perdas, né? Sim. Então, assim, um pouco é roubada. Então, fico imaginando, roubada pelas circunstâncias, né? Não por ninguém específico. Uhum. Sim. Ela liberta esse aspecto masculino, é como se ela tivesse se libertado para a própria confiança na vida também, Uhum. entende? Uhum. Porque Sim. quando você está integrado, você tem a possibilidade de confiar na vida e de caminhar na vida, de se movimentar na vida. Você não fica travado, Sim. né? E eu acho que Sim. pode ter a ver com um ânimo saudável, porque te Uhum. propicia confiar, te propicia realizar, né? É a realização, é a força Uhum. da vida. Estou aqui tentando Sim. junto o que me veio assim, pensando, né, no silêncio aí que eu fiz. Então, Sim. eu isso vem para mim também, sabe? Aí eu volto Uhum. para a libertação que você trouxe, né? Ela liberta esse aspecto do masculino Uhum. não não possível de realizar coisas para ela, né? Ela pode Sim. agora soltar e confiar, Sim. né? E pode ser, inclusive, uma extensão de uma libertação sobre estar muito próximo dela não ter mais que sonhar para esse tio, ele sonhar por ele mesmo, Incrível, total. né?
Além, né? Isso é muito, Isso é incrível. isso é muito Não deixa massa, né? de ser pesado para a criança, né, Thaís? Também. A criança Sim, faz pelo adulto que não traz para a consciência aquilo que precisa trazer, né? sim, Isso é um sério. muito, muito sério. E é incrível como um sonho pode denunciar, mesmo se tratando de um filme, de uma produção e tal, mas é por isso que eu não acho que é à toa que a gente consegue fazer as conexões que a gente está fazendo aqui quando para olhar para esses sonhos, de que, de fato, quem está por trás dessa produção, desse roteiro, tinha conhecimentos de psicologia analítica para construir essas coisas, né? Tipo, né? Não é ponto sem nó. Tá. Então, eles saem no gelo, montanhas e penhascos. Eu fiquei me perguntando, será que isso era uma representação dos obstáculos que estava sendo enfrentado naquele momento do processo dessa jornada? E sempre. Né? A do gelo nesse filme, ela lembra quando a gente analisou o primeiro sonho Sim. que veio para a gente, né? Esse congelamento da força criativa, né? Da infância, Uhum. da Sim. interior. Sim. Eu acho que sim. Sim. Sem contar todo o contexto onde o pai dela dizia, né, na última história que ele contou para ela, que no momento de medo tudo era frio, tudo era congelado, né? Tem esse repertório também. Tá, aí tem aqueles gansos gigantes do Canadá que eu pesquisei. Agora é engraçado que no sonho eles trazem esses gansos quase como um inconsciente coletivo, no sonho, né? O Felipe fala isso. Tem os sonhos não sei de que lá, que eu não me lembro. Ele não fala só dos gansos, fala um outro sonho lá. E ele diz, eu sonho com os gansos. Então tem Sim. esse entendimento dentro do filme que esse é um sonho que as pessoas têm. Uhum. Sim. Sim. É. Como se fosse um símbolo que invade, né? Assim, que transita ali, né? Partilhado por todos, enfim, por muita Sim. gente. Eu acho que uma coisa que talvez possa também ter a ver com isso é que muitos cenários de filmes norte-americanos são gravados no Canadá. Quando eu fui para lá, eles falaram isso. Tem muito filme, mas muito filme que o cenário é no Canadá. Aí não sei se rolou alguma coisa aí. Tá. Então a agente verde aparece e eles saltam no abismo e voam nos gansos, né? Isso. Tem florestas de neve, aí tem a casa com a porta aberta, que é uma coisa inédita nessa jornada, né? Ele traz isso. E se a gente É isso. na casa, Desculpa. como. Não, eu acabei. Mas eu não sei se você ia parar nesse momento. Se a gente pensar na porta como uma barreira psíquica, uma possível barreira psíquica, não sei se era isso que você achou inédito. Estava pensando nisso? Não, na verdade, ele fala isso com ela no filme, né? Isso é inédito, uma porta que está aberta. E aí ele fala, é escura, é sinistra, é assustadora. Você tá pronta. Aí ela fica assim com o olhinho e ele fala, você tá pronta, né? E aí, te ouvindo falar isso sobre essa possível barreira psíquica, fico imaginando que nesse estágio da jornada eles já abriram tantas portas, né? Que é como se, bem, agora está aberta e é quase como se fosse um sinal de, realmente, agora chegou o momento. Você não precisa forçar mais nada, né? Foi exatamente o que eu pensei. Agora você vê como isso é análogo à vida, né? Porque muitas vezes é isso, a pessoa quer fazer uma virada de chave, mas o caminho que ela faz até ela chegar nessa barreira psíquica que vai se abrir para ela, e muitas vezes isso aparece no sonho, às vezes são não sei quantos sonhos mesmo, de verdade, não sei quanto tempo. A gente vê isso na mentoria, né? A gente conversa sobre isso, sobre essas sequências de sonhos que vão trabalhando, são caminhos insondáveis, as pessoas não fazem ideia de que vão, de que visitariam aqueles lugares.
as pessoas não fazem essa ideia, né? E acaba realmente uma porta, Sim. liberando a barreira psíquica em algum momento, e depois que se passa essa barreira, tem outra jornada a ser feita. Esse Sim. ele é muito simbólico, mas ele é muito real também. Nossa. E é muito legal você trazer isso, porque eu fiquei pensando sobre o desafio que é para algumas pessoas passarem por processos terapêuticos com uma venda de sistema onde diz que faça isso e acontecerá aquilo, né? Varinha mágica, pílula mágica, né? E como é isso mesmo, né? Vem um sonho atrás do outro, você pensa agora foi, de repente apresenta de novo, né? A gente vive muito isso nas nossas trocas de tradução semanal, de repente vir um elemento e a gente fala, nossa, já tinha vindo em outro sonho, né? Parecia que estava tudo ok. E tem, e o trabalho está acontecendo, né? Isso é muito legal. Veio uma outra coisa, você falou do sistema, né? Varinha mágica, não me lembro como é que você falou isso. Pílula mágica e varinha mágica, E ainda tem uma coisa do sistema que é não, às vezes não entender ou perceber ou acolher o processo. Simplesmente, né? Sim. O processo sem Sim. nome, o processo, Sim. né? Sem Total. linha reta. Exatamente. Linha reta no way, né? Então aqui eu coloquei o que a gente já falou, o gelo com a relação com o lugar frio, o medo que o pai contou na história, sensação e momento frio, pouco acolhedor, já que agora parece um cenário desconhecido, né? Porque toda a trajetória foi feita para chegar até ali, mas é o primeiro sonho onde chega nessa neve, nesse frio, né? E nessa porta aberta. Então tá ali rolando, ele sabe, o Flip sabe que ali é uma entrada para o mar dos pesadelos. Aí ele fala uma coisa que eu amo, né? O Flip diz, é sua iniciação. Eu lembrei tanto É muito que eu lindo isso. falei, a Thaís, quando ouviu isso, Nossa. pensou na vacina. Sim, sim, total, total. Foram duas passagens desse filme que eu achei muito marcante, dita por dois homens. Um na Vida Desperta, que é o pai, quando ela não quer mais o porco, dormir abraçada. Ele fala, tá acontecendo um rito de passagem aqui. E o Flip nessa parte, quando ele fala, é a iniciação, né? E aí me vem muito essa coisa da teoria sistêmica que diz, o papel do pai, desse arquétipo de pai, é levar para o mundo, né? Quem fala, vai, né? De fato, ela no sonho não estava levando, né? Ela para o mundo. Sim. Não estava dando Sim. conta. Sim. Sim. Eles voltam para o cenário do primeiro sonho, porque daí o combinado era esse mesmo, né? O pesadelo dela, porém destruído. Então, aquele primeiro cenário onde estava tendo aquela festa lá, latina, agora ele está destruído e com neve. E aí eu fiquei me perguntando, uma segunda chance ou continuidade? Voltar para um local que agora está destruído, né? Peraí, repete aí. Uma segunda chance. Ou uma continuidade. Voltar ali, onde estava a presença do pesadelo naquele, né, da última vez que eles estiveram, Sim. Era uma segunda chance ou uma continuidade? Ou as duas coisas. Ok. O reconhecimento do que foi destruído na vida desperta? Fiquei pensando nisso. Essa coisa está diante, né, desse mundo arrasado, assim, dessa parte, sei lá. Já que no início a Nemo pareceu imbuída da aventura para encontrar o pai. Agora ela já passou várias fases do luto e a gente verde disse que as pérolas são mito. Aquele cenário pode falar da desilusão, né? De se estar diante da desilusão? Eu concordo, eu acho que é isso, que é bem por aí. E me veio agora uma coisa interessante, que é o seguinte: o pesadelo, ele vai falar dos medos dela, ok. Mas ele vem como
uma produção dela, né? Para avisar que tem aquele medo e para que ela não faça contato. Porque, vê, quando ele vê, eles fecham as portas todas possíveis para que ele não entre. Eles fogem do é verdade. né? É. E quando ela, enfim, e é linda a cena, né? Ela olha, né, pro polvo. Ela olha pro polvo e ele se desfaz ali naquele momento. Não é assim a cena? Menina, não lembro não. Tô até surpresa agora. O Flip, ele se desfaz em borboletas. Tá. O cenário, né? Que era o Sonho. No mesmo cenário, né? Sim. E aí o pesadelo vem e ela para e fica olhando para ele. Ela, de fato, encara. E aí ele se desfaz. E aí eu fiquei pensando na função do pesadelo como uma função, sim, de ser uma bússola para o medo. Isso é bem claro, isso é dito mesmo e tudo mais. Porém, ele também é um dispositivo, vamos dizer assim, para ela não fazer contato com o que ela tem medo de fazer. Porque ele aparece no monstro. É que nem aquela história clássica, né, do ratinho pequenininho e da sombra do rato. Você fica ali paralisado, fecha o olho, acende a luz, você não sei se acender a luz é uma boa imagem, mas você fecha o olho, você muda de quarto e fica aquela sombra, né? Mas quando você, de fato, chega junto e vê que o trabalho é esse, né? Então eu acho que quando o pesadelo se desfaz para ela, é quando ela vai começar um outro trabalho, saúde. É quando ela vai começar um outro trabalho. É como Massa. até então, e aí é justamente, né, quando ele diz é a sua iniciação. Ela realmente está pronta, né? Sim. E que foi uma coisa que a gente verde cantou a bola, né? Os elementos vão aparecer, depois eles vão deixar de aparecer conforme você vai, né, entrando em contato com o seu medo genuíno, assumir isso, né? Muito massa. Bem legal. Bom, aí eles vão para o mar dos pesadelos. Ela conta quem ele é na vida objetiva, o Felipe, e o incentiva a acordar e ser pai dela meio período, né? Ela faz essa brincadeira com ele. Ele fica bravo, diz que não é o pai dela e sai dizendo que vai beber e procurar uma ex, já que ali tá cheio de ex. Ele arranca o fio vermelho, que era o combinado deles de se encontrarem, né? E joga no mar. Eu, quando ele falou esse negócio de tá cheio de ex, eu quase tive um troço de tanto que eu ri. Achei genial. E aí eu fiquei pensando, eu trouxe, né? Ela sonhando para o Philip, será que é sobre esse cuidado que o Jung dizia para se ter com os arquétipos? Eu já fiz algumas leituras do Jung, alguns trechos que ele fala muito cuidado com os arquétipos. Não fica comprando o que ele te traz e eu sempre ficava, mas o que é isso, né? O que é isso? E aí fiquei pensando, se o Flip representa uma sombra, esse arquétipo do Philip, e ele fica bravo ali, né? Ela podia nesse momento desistir, não sei, né? Fiquei pensando se quando o Jung fala não fica cuidado com o arquétipo, se seria nesse sentido, entendeu? Acho que pode ser. Agora também ela não tinha muito o que fazer, né? Talvez a gente é colocado em situações assim no sonho exatamente para não dar ouvido ao arquétipo, né? Talvez. Porque é engraçado, né? Ali, eu acho que ele tá assim, no auge, sabe quando você se debate, isso acontece tanto com a gente, né, nos processos nossos. A gente tá bem perto e aí dá aquele cagaço, dá aquela revolta. E a gente volta, né? Esse apego, né? Ele tá
constituído por esse arquétipo, né? Uhum. Sim, legal. Aí, então, agora, nesse momento, começa a vida desperta, porque a Área, a coordenadora lá da escola, acorda a Nemo, porque ela estava tendo esse sonho lá no subsolo, né? Ela e o tio discutem na mesma energia que estava no sonho. Uhum. E aí eu pergunto, será que isso também é a prova de que ela estava sonhando por ele? Porque tudo bem, ela desapareceu, tal, né? Mas era uma briga, assim, uma tensão que não justificava só por isso, né? Total, eu acho que é isso. E é interessante porque Legal. está sendo o sonho e o processo fora. É, Muito forte. é, Muita. é. Eu acho que, inclusive, por isso os sonhos são em processo. Tem um processo ali, não é algo estancado, Não, né? Porque tem alguns processos de repetição de sonho que eles são ipsis é. litteris, né? Porque, em geral, a pessoa não está trabalhando Uhum, na vida desperta, uhum, né? sim, sim. Mas é incrível, né? Se a gente for perceber o quanto que o sonho, esse é um momento bom até de falar isso, assim, o quanto que os sonhos mudam a vida objetiva dessa menina e das pessoas que estão em torno dela. O quanto que ela Sim, muda a vida dela. Só o fato de ela ir para o subsolo lá da escola e se dedicar a isso, né? Para sim, é, uma mudança imensa. sim, muito legal. Ah, pá, pá, pá. A Nemo usa a mesma roupa que estava no velório ali do pai, né? Quando tem aquele ritual do mar ali, e foge no barco à vela, o desbravador, né? E aí eu me perguntei, será que era para poder retornar a um ambiente propício para voltar onde parou no sonho? Já que ela não tinha mais a escola, né? Que tinha uma coisa ali de simulação, me pareceu assim, de uma coisa marítima. E talvez voltar para casa seria um lugar propício para a continuação do sonho, da incubação de sonhos, né? Personagem da menina, da Nemo, isso veio. Se ela foi com esse objetivo, Se ela dá essa fuga depois dessa briga uhum, para continuar sonhando, já que ali na casa, porque assim, por que ela foi se abrigar na escola e não deu um jeito de estar em casa fazendo os sonhos, a produção dos sonhos? eu acho que ela tem um sufocamento na vida objetiva, Tá, sabe? Eu acho que ela, sim, assim, sentia livre de fato no mar e no farol, né? Eu não sei se é legal. essa coisa, vou para lá para sonhar, sabe? É uma coisa, eu vou me lançar. Não sei se Sim, for... cansei, né? É, tipo, vou Tá. para onde eu me sinto bem. Uhum. Só que sempre é noite, se chove, sem pensar Sim, coisas. sim, num desespero, né? É, Bem, agora o sétimo e último sonho, já no fundo do mar, desmaiada, aparece ali o novelo vermelho, o fio, o porco, né? Então tá aquele misto de desmaiada, sonhando. sim, O buraco que aparece é igual do primeiro pesadelo, quando o pai morreu, né? né? Ela atravessa e o porco já estava lá. Ele chegou antes dela, né? Acho. Ela olha para o continente, estando no mar, e aí eu coloco do inconsciente para a consciência. Uhum. Bem, dessa parte eu não fiz nenhuma, não me veio nenhuma anotação. Antes de entrar na outra parte, você quer falar alguma coisa? É, a única coisa que me vem, assim, é como se ela estivesse retomando esse sonho primeiro, de origem, no sentido de abertura de jornada, né? Uhum. Ela toma Hum. como se ela fosse chegar nesse mesmo lugar numa outra oitava, né? Como se Sim. esse mesmo cenário, esse mesmo buraco fosse retomar Uhum. a psique dela, porque ela já está numa outra oitava para acessar aquilo, né? E me Sim. ficou aqui na cabeça que muitas vezes na vida objetiva, quando a gente chega num auge de crise, experiências de quase morte, sei lá, né? Experiências muito drásticas, intensas.
limites. E isso é acompanhado pelo sonho. Isso também parece que dá uma estampada psíquica. Uhum. Não estou fazendo uma ode a isso, não. Né? Porque também fica parecendo Sim. que estou mandando o povo pegar barco e no alto mar e sem nenhuma segurança. Mas a vida, muitas vezes, leva a isso, né? Uhum. Esse filme não está trazendo uma coisa do ponto de vista simbólico que não é, que a gente não vê nunca. É muito comum, Uhum. né? E para mim acompanhou Sim, aí. O sonho dela acompanhou esse processo que ela estava vivendo, né? sim, legal. Aí ela vê a cidade em chamas, e aí de novo eu faço uma provocação, se vendo o mundo arrasado, né, Olha, o destruído, que e essa me parte eu com essa amo. Ah, chama é essa coisa, o fogo, né? O fogo, aham, ele purifica tanto quanto a água, só que ele purifica muito sim, rápido que a água. E uhum, para mim, fica uma coisa forte de uma presença de energia transmutatória, se é que existe essa palavra, transmutatória. Mas de energia de transmutação, sabe? legal, Pique dela. legal, Ana, massa, bem legal isso. Forte. Ela E ali, também, errada, vê, esses dois últimos sonhos que a gente está agora olhando para eles, é como se eles estivessem muito acelerados no processo dela não é? De sim, resolução dessas coisas todas, né? Ela sonhou, sei lá, sim, sim, viu antes, foram 5? foram 5, Exato. sim, são 7 sonhos no total, a E, gente já leu e 5. esses dois últimos, vê a quantidade de coisa que acontece, né? É, Porque isso, concentrada, né? tudo bem que e foi porque os 5 existiram, tudo bem. Mas assim, com a quantidade de coisas que acontece rápido nesses dois últimos, assim, é um processo de transmutação muito intenso. E não é Sim. ela tá desmaiada, né? Enfim. Sim, sim. Precisava ser psíquico isso, né? Precisava ser nos sonhos. Uhum. Ah, mamão. Uhum. Mas você Ah, estava falando uma coisa. as placas que aparecem do lado do Flip quando ele tá nessa cidade em chamas, que é bis, né? Me veio muito essa coisa de novo, vamos passar por aqui, tá tendo uma segunda oportunidade, vamos resolver esse Total. negócio. E o fim da linha, que é Sim, aquela em neon. fantástico. Maravilhoso, né? Achei. E é bem isso, né? O sonho traz essas metáforas, assim, coisas que às vezes são até muito óbvias, né? Mas que pode passar completamente batido. Ah, é o nome da boate, ah, é o nome do bar, né? Não, amor. É tão legal você falar isso, porque eu estava me lembrando de um sonho. Uma pessoa me trouxe um sonho que ela estava sentada no chão e tinha algumas pessoas tinham cadeiras mais altas que outras. Hum, E aí ela falou: "Ah, mas isso é bobagem". Aí eu falei: "Não, peraí, vamos olhar para isso direitinho". Aí a gente acabou olhando e a coisa foi indo, foi indo, foi indo, e isso não era nada bobagem. Então acho que nada é descartável no sonho. é, Nada. é, é. Eu também defendo essa tese. Bem, aí começa ali aqueles papéis do avião, né? De o mais procurado em primeiro lugar, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente tinha falado, né? Ele vai subindo da escala de procurado, porque já está muito próximo também da resolução, né? De ser integrado e tal. O piloto é um homem negro, conta que Nemo está no mar dos pesadelos. A Nemo agora corta a cena, ela está vendo os esqueletos, e eu fiquei me perguntando se isso ela estava, nesse momento, de fato, agora olhando para a morte. Aí eu concordo demais, mas fala, você ia terminar de falar alguma coisa. Isso, de encarar mesmo a morte, agora de um outro ângulo, né? Porque uma coisa é saber que o pai morreu, a outra coisa é aceitar, a outra coisa é falar sobre isso, como ela teve a emoção na vida desperta, né? E dizer eu nunca mais vou vê-lo, né? Sim, me vem isso e me vem aquela simbologia, né, de que os ossos são a parte indestrutível. Para você que um osso realmente vire cinzas, é muito fogo. Precisa de muito fogo.
E aí, nesse momento, eu fico pensando que ela também pode estar fazendo contato com essa parte indestrutível. E acho maravilhoso quando você diz que é um momento de aceitação. Uhum. E acho que é um momento sélfico também, porque ela faz mesmo esse contato com os ossos, que são Uhum. parte indestrutível do self. Se a gente for pensar nessa maneira de pensar, né? Sim, Simbolicamente, os ossos como a porção indestrutível do próprio self. É sim, muito forte. sim. E a postura dela nessa parte do sonho é outra, né? Outra, Tem total. uma, É, tem uma, uma, tem, uma entrega mesmo ali, né? é boa, é uma entrega. É uma entrega. Né? Ah, encontra o barco do pai e as pérolas estão dentro. Ela tenta pegar e não consegue. Pega o fio do novelo vermelho, coloca no porco para pegar as pérolas, né? Lembrando que o porco vem ensaiando em todos os outros sonhos a pegar coisas e cuspir, né? Agora ela se conecta internamente, porque eu ainda namoro com essa ideia de o porco também ter esse algo aí de dentro dela, enquanto ego, para rapidamente pega esse porco e é ele que vai pegar a pérola, já que ela não consegue, ao invés de desistir, né? Sim, eu fico aqui imaginando. Teve um momento que a gente estava falando desse porco e eu trouxe a possibilidade de ele ser o aspecto do arquétipo da criança mesmo. Uhum. E é muito interessante quando ela amarra o fio e aí vê, esse porco acompanha ela nesse processo todo, né? Sim. Então, muito provavelmente, o arquétipo da criança dentro dela sofreu muitas transformações. E Uhum. então, quando ela amarra o fio vermelho de ligação, né, que é um símbolo de ligação entre o pai e o quando eles eram crianças, de um momento saudável Boa. deles. Aí ela amarra isso no corpo, esse fio vermelho. E se o porco, considerando a possibilidade de ele ser o aspecto, o arquétipo mesmo da criança dela, faz todo sentido para mim que ela lance mão desse arquétipo, dessa faixa Uhum. para pegar a pérola. Legal. Aspecto também instintual ou instintivo, entende? Por ser Sim. um animal de Uhum. pelúcia, mas ligado ao instinto da criança. Faz Uhum. sentido ela usar esse fio que ligava o mundo da fantasia e que dava segurança ao pai e ao tio, para colocar, né, no que é o exemplo, no que é a representação do arquétipo da criança para ela, e Uhum. a sua parte que vai resgatar a pérola, né? O Uhum. seu aspecto que vai Sim, sim. resgatar a pérola. Que legal, Ana. Que legal. Massa. É... Sim. Monstro, como. Tá. Pera, por que eu falei isso? Como ter passado muitas vezes no mesmo lugar e ter esclarecido da gente verde pode ter ajudado. Ah, tá, tá, tá. Sim. Nesse momento veio um pouco aquilo que você já tinha dito, né? Que essa preparação de agora encarar esse monstro, né? E eu fiquei aqui também me perguntando o quanto aquela conversa com a gente verde, né? Se ela representa um aspecto sábio, Sim. que dá ali as instruções para Nemo, faz com que ela, por exemplo, não acorde. Isso é uma coisa que eu quero muito falar, Uhum. que é um processo que eu defendo, que se as pessoas aprendessem mais sobre a linguagem onírica, olhassem mais para os sonhos, isso fosse favorável no dia a dia, eu acho que muita gente deixaria de acordar no meio do processo. Porque como a linguagem que foi ensinada sobre sonhos e que está aí muito viva, tem a ver com muitas pessoas acreditando que é literal,
Então, se alguém me persegue no sonho, eu fico completamente em pânico e dou um jeito logo de acordar. Mas, quando as pessoas vão se conectando com a linguagem onírica, entende que é uma metáfora, e está num processo terapêutico onde os sonhos são contemplados, em geral, o que a gente ouve é que essas pessoas elas começam a ter coragem de ficar mais tempo. Porque, de alguma forma, mesmo que o sonho não seja lúcido, tem algo dentro dela que sabe que tem uma função ali acontecendo. Então, eu não preciso fugir mais, né? Quando a minha mãe morre no sonho, não é porque minha mãe vai morrer na vida objetiva, Sim. né? Então, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Uma criança tendo esse sonho, provavelmente ela não acorda, porque teve toda uma preparação, não só nos outros sonhos, mas aquela sentada, né? Com a gente verde de dizer, você precisa encarar isso, Eu né? acho super maravilhoso. Sim, faz sentido para mim. Vamos lá, o avião agora é pilotado pelo tio, né? Porque ele rouba lá do cara, ele atropela o monstro, resgata a Nemo, consegue voltar na casa de gelo e refazer a trajetória de todos os outros sonhos, e o monstro está atrás. A freira acorda, nesse momento é revelado que aquela festa latina, aquela dançarina é uma freira, e é maravilhoso, né? Porque o Flip já tinha falado, lembra do Freud? Compensação. Ela acorda, ela pega a pérola e faz o pedido para o Flip, ela, Nemo, ao invés de fazer para ela. E aí eu fiquei me perguntando se tinha aí uma construção de uma certa compaixão pelo vínculo que foi criado, né? Por isso ela muda de ideia, o Flip acorda, várias borboletas, ao invés de virar fumaça, porque até então todo mundo que acordava virava fumaça, lembra? Fazia né? Você já tinha cantado essa bola, que eu não lembrava, e aí também fiquei pensando no que você trouxe, né? Integração, transformação. Sim. Quando ela faz o pedido para o tio, é quase como se, eu fiquei aqui pensando, o aspecto puro, saudável, apoia esse aspecto irredutível, em não se integrar, né? Sim. Então, ela é uma troca de energia mesmo, né? Em aspectos. Se a gente fosse pensar, imagina se uma pessoa, outra, estivesse sonhando tudo isso, e Nemo e Flip fossem dois aspectos da mesma pessoa. Então, Nemo estaria emprestando um pouco de energia para um aspecto que já estava ali imerso no complexo, para que ele pudesse entrar, né? Legal. Massa. Nemo, em sonho, ainda desacordada, volta para casa no farol, ela e o porco. O monstro desaparece. Foi nessa hora, né, Ana, que você falou? O monstro desaparece, né? Então a gente já trouxe isso de que, bem, prova ultrapassada, né? Ela lidando com os medos. Farol. O farol está íntegro. Acho bem importante frisar isso, né? Ele está íntegro. O tempo está nublado. A gente verde pergunta como ela se sente. E pergunta, desistiu do seu pedido? Encontrou uma coisa mais importante? Achei muito legal ela falar isso. E nesse momento, só a gente verde e ela estão coloridas. Todo o resto está meio opaco, sem cor. E a gente pede para ela abraçar o porco e vai embora pela porta, né? E ela diz para apertar Não, ela fala, eu lembro dela falar para abraçar, para apertar não. Eu lembro dela falar, dá um abraço nele que ele merece, ele é bom. Aí quando ela abraça, ele faz puf, aí a pérola sai. Foi o que ficou para mim. Tá. Mamãe. O porco, a pérola, o pedido, o cenário. Aí aparece, aí o cenário fica colorido nesse momento, quando, né? Porque daí ela faz o pedido de encontrar o pai. Ela tem, que eram duas pérolas, né? Sim.
O cenário fica com cor, aparece o arco-íris, o pai está no alto do farol. Não podia estar em outro lugar, não é mesmo? Consciência do luto, oportunidade de se despedir, né? Sim. Quer falar alguma coisa até aqui? Que daí tem mais umas anotações. Eu queria... Essa pergunta dela é incrível, né? Da Agente Verde. Como descobriu o que é mais... Alguma coisa importante ou o que é mais importante? Como é que é? Aquela pergunta. Encontrou uma coisa mais... Desistiu do seu pedido porque encontrou uma coisa mais O que importante? seria mais importante, né? Porque eu fico ali pensando que ela estava se referindo a algo mais importante que a pérola. Ah, Quer ver? Ela diz, por que a Nemo está indo com o Flip nessa aventura? Porque eles querem pegar essa pérola. sim. Verde diz que não existe, que as pérolas não, elas são um mito. Sim. E muda tudo quando ela diz isso, né? Uhum. Então, o que era mais importante do que a pérola para a Nemo? O que a Nemo descobriu que era o mais importante? A convivência com o Felipe? Eita. Eu fiquei aqui imaginando duas coisas. Vê se você concorda. Seria a própria jornada, né? A jornada, ou seja, Tá. entregar-se aos sonhos, vai sonhar o que ela quer, ela vai sonhar o que ela precisa, Sim. a própria jornada, e olhar para aquele pesadelo e encarar ele, aquele molusco, aquele polvo, né? Legal. Olhar para esse medo de ficar sozinha. Talvez Sim. fosse a coisa mais importante. Sim. O aprendizado do luto. Porque no frigir dos ovos, os lutos, são perdas, mas eles trazem de lambuja aí um aprendizado, ou vários. Sim. Para ela, tinha um aprendizado muito importante, que era de lidar com esse medo de ficar sozinha. Então, eu acho que Legal. foi muito aprendizado ali. Muito mais importante do que a pérola. A pérola era um detalhe. Porque Sim. eu fico aqui desconfiando, e aí ela diz que é um mito, né? Porque, na realidade, será que se ela não tivesse com a pérola na mão, ela não veria o pai? Eu acho que veria. Entende? Por isso que a gente verde diz que é um mito. Porque, na verdade, a pérola ali, no meu ponto de vista, ela continua sendo um mito. Ela só representa algo, né? Que é muito mais... tá dentro da Nemo. É a Entende? isca falsa, né? É a isca falsa. Parece que a pérola... Só que não, né? Porque graças a ficar buscando essa pérola, fez todo esse processo, toda essa E trajetória. como foi fundamental saber que a pérola não existe. Então, depois ela vem existir, mas ela talvez não estivesse ali. Massa. Muito bom. Ou melhor, não precisa. Sim. Ai, meu Deus, como o universo foi isca falsa, né? Ai, enfim, parou. Tá, aí. Falsa, né? Não é nem o universo. A gente é que precisa de isca falsa para poder avançar. Sim, com certeza. Sim, usei mal as palavras, é verdade. Sim. Aí ela tá conversando com o pai, e aí vem aquela pergunta lá de trás, que na verdade foi a conversa deles antes dele contar a história e antes dele morrer. O farol não é para proteger os navios, senão não deixaríamos sair do porto. É para guiar a nossa jornada. Lindo isso, né?
Bem, essa hora eu já estava passando a limpo, já estava chorando já. Mar dos Pesadelos seria fundo do poço, né? Não, ele fala com ela, né? Você enfrentou o mar dos pesadelos. E aí me vem muito essa coisa de fundo do poço. E aí ele fala, o mundo já desperto não vai ser tão difícil agora que você lidou com tudo isso. Ele fala isso para ela, né? A vida tá te esperando. E ele dá uma chave para ela. Abrir todas as portas. Né? E o Felipe lá cuidando das maçanetas. Vida objetiva, ela com os colegas da escola, né? O Felipe todo trabalhado no flerte com a área, né? Todo integrado com o Felipe. E o vestuário, o comportamento dele completamente diferente. Ele super solto, né? E aí eu acho que é muito bonita essa parte sobre o que pode acontecer na vida de uma pessoa quando ela integra, quando ela olha para uma sombra, né? Que infelizmente também tem essa ideia de que sombra só está ligado a algo que muita gente acredita que está ligado a algo que é negativo, né? E não, né? Ali tinha um super talento de aventura, de vida, ele só consegue pular no mar e salvar a Nemo porque esse aspecto dele integrou e toda essa coragem dele, né? Essa bravura vem à tona quando ele integra essa sombra e acorda. Massa, né? À toa que as pérolas estão no mar dos pesadelos, porque é lá onde residem os tesouros, né? É nas nossas mãos que residem os maiores tesouros da gente. Sim. Sim. Talvez por isso que... Muito bom. De novo voltei a isso, né? Talvez por isso que ela perguntou, descobriu algo importante? Sim. Muita coisa, né? Muito massa. E aí, gente, quer falar alguma coisa? Alguma percepção que teve, que talvez a gente não tenha falado aqui? Conseguimos, olha, finalizamos antes de 1 hora de live. Que sucesso, hein, Brasil? Muito bom. Não vamos com dívida para 2023, não é não? Não com essa. Não conhece isso, é verdade. Boa, bem lembrado. Muito bom, Ana. Gostei muito. Também, que bom Thaís. que a gente conseguiu fazer isso. Para mim foi uma super aventura, assim, que delícia. A Carla falando parabéns. Obrigada, querida. Obrigada por estar com a gente aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Recentemente, a minha filha foi assistir um anime e, por acaso, eu preciso receber o filme e rever todas as lives. As lives. Maravilhoso. Olha, e aí tem um anime, a minha filha foi assistir, e eu fiquei, por acaso, só olhando. Chama-se Vidas ao Vento. O anime é um homem e os sonhos que ele tem. E como a vida dele se desenrola a partir dos sonhos que ele tem. E aí eu fiquei, caraca, eu fiquei com vontade de assistir esse filme. É um filme longo, deve ter umas 2 horas de duração, mais ou menos. Tá. É para ser um anime até. E, enfim, fica aí, para quem quiser também assistir um outro filme que tem como tema os sonhos mesmo, sabe? Que legal. Com ela me contou várias coisas, assim, da relação dos sonhos com o desenvolvimento dele na vida objetiva. E em qual plataforma que ele tá, Ana, você sabe? Ela viu Na onde? Netflix. Ah, tá. E como é que é o nome? Vidas ao Vento. Vidas ao Vento. Gente, que legal, hein? Não é? Tá. Gostei. Certo. Muito massa. Amiga, um beijo. Cumpri uma missão, arrasamos. Fiquei feliz demais. Obrigada. Beijo todo mundo que assistiu e que vai ver a gravação. Tá certo. Desculpa, Ana, fala de novo. Grata pela decupagem que você fez do filme, dos sonhos, das falas, e foi fundamental para o trabalho, para essas lives todas. Massa, graças a minha lua em virgem. Beijo, gente. Beijo.